ao meu lado o professor Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Avançado da USP e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Professor Carlos Nobre, obrigado por nos receber aqui na COP27 em Sharm el-Sheikh. Nós estamos como parceiros de mídia Clay e nós acabamos de nos encontrar no credenciamento da COP27 e desde já eu gostaria de perguntar para o senhor um pouco da expectativa em relação a essa conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas e na sequência que o senhor falasse um pouco também sobre o conceito de perdas e danos que foi apresentado inclusive na cerimônia de abertura ontem pelo presidente do Egito. Muito obrigado por nos atender. Eu passo para o senhor a palavra. Sim, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Eu acho que, logicamente, existe uma enorme expectativa de ver maneiras que os países poderiam atuar muito mais rapidamente com a urgência e com a emergência climática. A COP26 colocou objetivos os mais desafiadores da história da humanidade, que é reduzir as emissões de 50% até 2030 e zerá-las até 2050, mas nós estamos vendo as emissões aumentarem. Em 2022 elas vão bater o recorde de toda a história. Não há nenhuma expectativa delas diminuírem rapidamente. A guerra na Ucrânia gera uma insegurança e, em vez dos países aproveitarem até o fato da Rússia ter diminuído o seu fornecimento de combustíveis fósseis, rapidamente mudar para energias renováveis, ao contrário, os países começaram vou explorar mais carvão, vou explorar mais gás natural, mais petróleo. Então, isso é um sinal nada bom, que instabilidades políticas no mundo podem colocar a emergência climática em segundo plano. Então vamos torcer para que a COP27 retome a urgência que é começar as emissões continuam aumentando pelo menos até 2025 e há muitos cenários, muitas projeções que dizem que elas vão aumentar até 2030 e não reduzir 50%. Então nós estamos indo numa trajetória de pelo menos 2,4, 2,5 graus de aumento da temperatura. Além disso, logicamente, já na COP26 se mostrou que o Fundo Verde do Clima, que os países desenvolvidos e ricos ofereceram lá atrás, mais de 10 anos atrás, que em 2020 chegaria a 100 bilhões de dólares, chegou a cerca de 80 bilhões de dólares, 40% para adaptação e o resto para fornecimento de investimentos para mitigação, principalmente do setor de energia. Mas a COP26 mostrou que os investimentos e também os fundos para adaptação dos países mais vulneráveis, mais pobres, que muito pouco contribuíram para o aquecimento global, deve ser muito maior, centenas de milhões de dólares. Então a COP27 provavelmente vai ter que começar a partir de 2025, que esse fundo 100 bilhões vai até 2025, que multiplique por um fator de 5 a 10 esse fundo, e é um enorme desafio que deu para ver que durante a guerra da Ucrânia, muito do financiamento dos Estados Unidos e dos países europeus para mais de 1,3 trilhões de dólares que foram colocados para o Ucrânia se defender, saíram de um monte de fundo para questão de fome, de alimentação. Então é uma situação muito complexa se os países ricos vão de fato aumentar, chegar a 100 bilhões e aumentar. E essa questão é importante porque se espera que com 100 bilhões, cerca de 50% sejam colocados para aumentar a resiliência das populações vulneráveis. E se coloca muito os países vulneráveis, os países que contribuíram pouco com as emissões. E aí a questão do Brasil precisa ser debatida. Por quê? O Brasil é, historicamente, o quarto país que mais emitiu, depois de Estados Unidos, China, Rússia e o Brasil, quinto é a Indonésia. Só que diferente desses três primeiros países, 80% das emissões brasileiras são desmatamento, uso da terra, desmatamento e agricultura. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que mais de 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis, na China 80%. Então,
país que emite muito não vai ter benefícios do fundo do clima. Não, o Brasil e outros países como o Brasil e a Indonésia precisam ter esse benefício. Por quê? Porque as emissões, de fato, elas vêm de um setor, é o setor da agricultura, do agronegócio, associado com muitos desmatamentos, mas países que têm mais de 80% da população urbana, como o Brasil, e que ainda têm altos índices de pobreza. Depois da pandemia, nós já temos 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome. A pegada de carbono dessa população pobre do Brasil é baixíssima, é tão baixa quanto dos países pobres da África, do sul da Ásia, da Índia. E essas pessoas são as que mais sofrem dos impactos dos extremos climáticos. Nós temos vendo no Brasil aumentar demais os desastres naturais causados pelos extremos climáticos. Nos últimos 6 meses, desde dezembro de 2021, nós tivemos a maior frequência de desastres naturais da história do Brasil, de eventos que causam excesso de chuva, deslizamentos, inundações no sul da Bahia, em Minas Gerais, região metropolitana de São Paulo, sul do litoral do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Paraty, Grande Recife, e também tivemos recorde de calor no sul do Brasil, no oeste do Rio Grande do Sul. Isso já trouxe a morte de mais de 500 pessoas, e são populações, são milhões e milhões de brasileiros. Um estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, do CEMADEM, mostrou que mais de 5 milhões de brasileiros vivem nas cidades em áreas de grande risco de desastre natural, principalmente deslizamentos e inundações. Então, essas populações são tão vulneráveis e têm uma pegada de carbono tão baixa como de todos os países africanos, sul da Ásia. Então, seria muito importante também que essa negociação do Fundo Verde do Clima, a parte de aumentar a resiliência para a adaptação, também beneficiasse populações pobres de países em desenvolvimento como o Brasil, que se construísse mecanismos de aumentar muito a resiliência dessas populações. Como eu falei, no Brasil são no mínimo 5 milhões de pessoas, que a maioria delas vivem em áreas urbanas, periurbanas, que não poderiam ter pessoas morando na beira, na margem de rios que inundam com muita rapidez, em costas de altíssima inclinação, por exemplo, em Petrópolis, milhares e milhares de pessoas vivendo em costas acima de 45 graus, ninguém podia viver, as áreas de altíssimo risco. Então esse é um ponto que eu acho importante, que países como o Brasil e outros países em desenvolvimento, que não entram nessa lista dos países mais pobres do mundo, mas que têm populações muito vulneráveis e com uma pegada de carbono baixíssima, que também essas populações possam ser beneficiadas pelo Fundo Verde do Clima. Professor, exatamente sobre esse ponto que o senhor destaca, eu gostaria de comentar que Belo Horizonte conta desde 2015 com um estudo sobre vulnerabilidade às mudanças climáticas, e justamente esse estudo já indicou que, se as ações continuarem no ritmo que estão, cerca de 65% dos bairros de Belo Horizonte estarão em alta vulnerabilidade, seja deslizamento, inundações, os efeitos da ilha de calor e também vetores de doença como dengue e chikungunya. E justamente a população de mais baixa renda é a população mais afetada, segundo esse estudo. Então, dentro do que o senhor coloca, esse financiamento climático teria que olhar não só a escala nacional, mas especialmente a escala subnacional dos governos e principalmente das cidades, tendo em vista que no Brasil mais de 80% das pessoas vivem nas cidades. Como que o senhor acredita que esta conferência possa ter ações que efetivamente vão rebater no cotidiano dos governos, mas também do engajamento da sociedade civil, das empresas, ou seja, para que de fato essas ações consigam chegar lá na ponta, como o senhor disse, da população mais vulnerável, não só em termos de financiamento, que o senhor colocou muito bem, mas em termos de ações também em outros campos, em mudanças de política, de comportamento, de atitude,
sempre com ações aí de médio e de longo prazo, né, que não sejam interrompidas a cada mudança de governo. Eu queria que o senhor comentasse rapidamente para a gente como que o senhor acredita que essas ações, então, que são discutidas e porventura deliberadas, podem alcançar o cotidiano dessas pessoas. Sem dúvida, é importante que os países aqui na COP27, que eles busquem maneiras muito mais efetivas de aumentar a resiliência de todas as populações. E no caso do Brasil, sem dúvida, como você falou, são populações pobres, urbanas e periurbanas, e também agricultores familiares em todo o Brasil estão sofrendo muito impacto dos extremos climáticos, na quebra de safras. Então, mas a COP, normalmente, ela toma decisões que a maioria dos países assinam. Aliás, a COP é obrigatório que todos os países assinem e concordem. Se um país discordar, aquela medida não é aprovada. Mas a implementação das medidas tem sido muito lenta. Na questão da mitigação, continuamos a aumentar as emissões. Os países colocam suas metas voluntárias de contribuir para a redução das emissões, as NDCs, mas com exceção de alguns países, principalmente os países europeus, e um ou outro país tropical, como Costa Rica, Gabão, são pouquíssimos países que estão nessa rota. A maioria dos países não está na rota do que estão comprometidos na questão da mitigação. E é a mesma coisa na questão da adaptação. E a criação do fundo de perdas e danos é exatamente por essa razão, porque se países contribuem quase nada para o aquecimento global e todo o globo sofre os extremos climáticos, e essas populações são mais vulneráveis, são países pobres, populações pobres, e aí sim, no caso do Brasil, são as populações pobres, principalmente nas periferias das cidades brasileiras. Esse número é enorme, é gigantesco, então era muito importante que os governos, o governo federal, os governos estaduais e principalmente os governos municipais, que eles realmente começassem a implementar, percebessem a seriedade dos impactos climáticos na vida das pessoas, da própria economia e principalmente as populações vulneráveis das cidades brasileiras. É muito importante ações concretas, por exemplo, de reduzir o risco a desastres naturais de milhões e milhões de brasileiros. São políticas brasileiras e também não vale a pena os municípios, os estados, o governo federal só esperarem que a COP27 e os países ricos vão criar fundos de centenas de bilhões de dólares que vão financiar, aumentar a resiliência das populações vulneráveis. Eu acho que um país como o Brasil, um país em desenvolvimento, que não é um país paupérrimo, os municípios, os estados e a federação têm que investir muito mais em proteger essas populações vulneráveis com medidas efetivas. Nós não temos visto isso no Brasil. A ciência brasileira mostrou com clareza os riscos que milhões de brasileiros vivem aos desastres naturais, populações muito pobres, e o Brasil se comprometeu a melhorar isso, mas o governo federal se comprometeu a investir dezenas de bilhões de reais, mas nada disso vem acontecendo. Aí, a questão que você levanta, que essas políticas têm que ser permanentes e não podem depender de governo para governo, é complexa. Porque quando um governo federal, como esse que está deixando o governo agora, assume, e é um governo federal com uma posição anti-ciência, anti-mudanças climáticas, e exatamente 4 anos atrás, o então eleito presidente Bolsonaro ameaçou tirar o Brasil do acordo climático, seguindo o seu líder Trump dos Estados Unidos, que tirou os Estados Unidos por alguns anos do acordo climático. Então aí essa política do governo federal ela acaba repassando para os governos estaduais e para os governos municipais, principalmente para aqueles políticos que seguem a visão do presidente. Então é grave isso, mas eu estou muito otimista que o Brasil agora vai para um presidente Lula eleito, que já lá atrás tinha uma posição muito clara do risco das mudanças climáticas e já
mencionou no seu discurso no dia da eleição, que o Brasil vai combater a emergência climática, o Brasil vai também reduzir muito as suas emissões, mas é lógico, além de reduzir as emissões, que o Brasil pode se tornar um líder mundial nisso, mas um problema brasileiro é como lidar com aumentar a resiliência das populações brasileiras, principalmente as urbanas e os agricultores familiares, para o enorme risco que as mudanças climáticas já trazem. Perfeito. Muito obrigado, professor Carlos Nobre. E esperamos ter novas oportunidades de conversar com o senhor e poder desfrutar do seu conhecimento durante as próximas semanas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.